E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo nesse canal literário. E hoje vamos falar sobre 5 livros para gostar de Arthur Conan Doyle. Então te segura na cadeira, pegue o seu fone de ouvido, e vamos para mais um resumo de livro. Quem foi Arthur Conan Doyle? Arthur Conan Doyle, nascido em 22 de maio de 1859 em Edimburgo, Escócia, foi um renomado escritor e médico britânico. Ele é mais conhecido por ser o criador do detetive Sherlock Holmes, um dos personagens mais famosos da literatura mundial. Conan Doyle estudou medicina na Universidade de Edimburgo, onde desenvolveu um interesse tanto pela ciência quanto pela literatura. Após se formar em medicina em 1881, ele trabalhou como médico em várias localidades, incluindo uma breve passagem como cirurgião em um navio baleeiro, experiência que influenciou suas futuras histórias. A carreira literária de Conan Doyle decolou com a publicação de Um Estudo em Vermelho, em 1887, o primeiro romance protagonizado por Sherlock Holmes. A popularidade instantânea do detetive consultor e seu fiel amigo Dr. John Watson levou Conan Doyle a escrever uma série de histórias curtas e romances sobre suas aventuras. Embora Conan Doyle tenha escrito outras obras, incluindo ficção científica, ficção histórica e peças de teatro, foi Sherlock Holmes que lhe trouxe fama duradoura. Ele se tornou um dos autores mais lidos e influentes do século XIX e início do século XX. Além de suas obras de ficção, Conan Doyle também era um escritor prolífico de não-ficção. Ele escreveu extensivamente sobre espiritualismo, tornando-se um ardente defensor e participante de sessões de espiritismo. Sua crença na vida após a morte e sua busca por evidências espirituais o levaram a publicar vários livros sobre o assunto, incluindo A História do Espiritismo e A Nova Revelação. Essa faceta de sua vida muitas vezes é vista como um contraste com a lógica racional e científica personificada por Sherlock Holmes, demonstrando a complexidade e diversidade de interesses de Conan Doyle. Ele morreu em 7 de julho de 1930, deixando para trás um legado literário duradouro e uma marca indelével na história da literatura e da cultura popular. Por que Arthur Conan Doyle é importante? Arthur Conan Doyle revolucionou a literatura de mistério e crime com suas obras, introduzindo novos elementos e contribuindo para a popularização do gênero. 5 temas importantes presentes em suas obras incluem criatividade e genialidade detetivesca. Conan Doyle criou um dos detetives mais icônicos da literatura, Sherlock Holmes. Sua genialidade, dedução e métodos investigativos revolucionaram a forma como os mistérios eram resolvidos na ficção. Os leitores são cativados pela astúcia e perspicácia de Holmes, que desvenda casos aparentemente insolúveis através da lógica e da observação aguçada. Mistério e intriga. As histórias de Conan Doyle são repletas de mistério e intriga, com enredos intricados que mantêm os leitores na ponta de seus assentos. Cada conto apresenta um novo quebra-cabeça para Holmes resolver, muitas vezes envolvendo crimes elaborados, personagens intrigantes e reviravoltas inesperadas. A habilidade do autor em criar suspense e manter o interesse do leitor é uma das marcas registradas de suas obras. Amizade e parceria. Um tema recorrente nas histórias de Conan Doyle é a forte amizade e parceria entre Sherlock Holmes e Dr. John Watson. A dinâmica entre esses dois personagens contrastantes, mas complementares, é fundamental para o apelo emocional das histórias. A lealdade mútua, o companheirismo e a confiança entre Holmes e Watson adicionam uma dimensão humana às narrativas de mistério, tornando os personagens ainda mais cativantes para os leitores. Aventura e exotismo. Muitas das histórias de Sherlock Holmes são ambientadas em locais exóticos e envolvem aventuras emocionantes. Dos becos sombrios de Londres às paisagens exóticas do exterior, as aventuras de Holmes e Watson os levam a diversos cenários e culturas, adicionando uma sensação de aventura e excitação às histórias. Essa variedade de cenários e ambientações contribui para a riqueza e diversidade das narrativas. Racionalidade e método científico. Conan Doyle foi um médico treinado, e essa formação influenciou sua abordagem ao criar o personagem de Sherlock Holmes. Holmes é um defensor do método científico e da lógica racional, confiando em evidências e observações cuidadosas para resolver os mistérios. Sua abordagem metódica e cética contrasta com as superstições e crenças populares da época, enfatizando a importância da razão e do pensamento crítico. Esses temas, combinados com a habilidade narrativa e o charme singular de Conan Doyle, tornam suas obras fascinantes e atemporais, garantindo-lhe um lugar de destaque na literatura de mistério e crime. Os leitores são atraídos pelas intrigas cativantes,
pelos personagens carismáticos e pela emocionante resolução dos enigmas, tornando as histórias de Conan Doyle leituras obrigatórias para quem aprecia o suspense e a astúcia investigativa. 5 livros para gostar de Arthur Conan Doyle. Aqui estão 5 livros de Arthur Conan Doyle para quem quer conhecer o autor. Um Estudo em Vermelho. Este é o romance de estreia de Sherlock Holmes e Dr. John Watson. A história começa com a apresentação da peculiar parceria entre o detetive e seu novo companheiro de quarto, Dr. Watson. Juntos, eles investigam um misterioso assassinato em Londres. O livro não apenas apresenta o brilhantismo dedutivo de Holmes, mas também mergulha na dinâmica fascinante entre os dois personagens principais. Com uma trama intrigante e reviravoltas inesperadas, Um Estudo em Vermelho estabelece as bases para uma das séries de mistério mais icônicas da literatura, O Signo dos Quatro. Neste romance, Sherlock Holmes é contratado para resolver o caso do desaparecimento de um tesouro ligado a uma herança misteriosa. A investigação leva Holmes e Watson a uma aventura emocionante que envolve assassinato, traição e segredos do passado. Com uma trama repleta de reviravoltas e personagens intrigantes, O Signo dos Quatro destaca a genialidade dedutiva de Holmes e a habilidade do autor em criar mistérios cativantes que mantêm o leitor ansioso por mais. As Aventuras de Sherlock Holmes. Esta coletânea de contos apresenta algumas das histórias mais famosas e amadas de Sherlock Holmes, incluindo Um Escândalo na Boêmia, A Liga dos Cabeças Vermelhas e O Carbúnculo Azul. Cada conto é uma pequena obra-prima de mistério e intriga, com Holmes desvendando casos aparentemente impossíveis com sua mente afiada e métodos científicos. As histórias são habilmente escritas, cheias de suspense e surpresas, garantindo uma leitura emocionante do início ao fim. O Último Adeus de Sherlock Holmes. Nesta coleção de contos, Conan Doyle explora o último adeus do detetive, apresentando casos que abrangem desde assassinatos intrigantes até o desaparecimento de valiosas pedras preciosas. Cada história oferece uma visão única do gênio dedutivo de Holmes e da dinâmica entre ele e Watson. Com sua habilidade narrativa magistral e seu talento para criar mistérios envolventes, O Último Adeus de Sherlock Holmes é uma leitura obrigatória para os fãs do detetive mais famoso da literatura. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like e se inscreva no canal. Além disso, colocamos na descrição do vídeo um link exclusivo para você adquirir esses livros. Para mais informações, acesse resumodelivro.net. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!